Ghost, a maior novidade do mundo do rock e do heavy metal na última década, é o tema da retrospectiva de hoje. É hora de falar desse fenômeno do heavy metal, do hard rock, ou como queiram chamar, que surgiu na Suécia na última década. Mais precisamente, na segunda metade da primeira década dos anos 2000, até que Tobias Forge, como foi de fato depois revelado, montou em segredo, sem revelar a sua identidade e a dos músicos que o acompanharam, a banda Ghost, na Suécia, lançando em primeiro lugar uma demo que depois foi lançada num formato de CD que eu tenho aqui, que foi lançado por um fã-clube italiano, Ghost Fan Club, e continha em 2009 essa demo, né? Ritual, Elizabeth, Prime Mover e Death Knell, faixas que depois estariam no primeiro álbum da banda, lançado em 2010. Esse álbum aqui, auto-intitulado, com uma expressão latina chamada opus eponymum, que é justamente uma expressão latina que significa trabalho auto-intitulado. Temos aqui então o vinil, né? E a banda, de fato, ela espantou porque ainda não era uma moda essa, como se tornou depois uma coisa retrô, né? Um revival do occult rock, né? Que depois surgiram outras bandas como Lucifer, que tem essa levada, né, essa sonoridade que se remete aos anos 70 ou ao início dos anos 80, com um ocultismo mais ingênuo, sem fazer aquele metal extremo, né, que talvez tenha saturado a cena nas últimas décadas, e conseguiu com isso de fato oferecer um ar fresco, né, uma novidade, chamar a atenção. Também pela qualidade das músicas, pelo fato delas serem bastante grudentas, né? Faixas que realmente você ouve e depois sai cantando, porque elas têm de fato um apelo popular, né? Isso também foi objeto de uma certa controvérsia, porque a banda ela parecia desde o início ter esse apelo comercial, e a própria ideia desse personagem, né, o Papa Emeritus, né, que depois foi assumindo outras identidades em torno dessa figura episcopal, né, todo esse apelo, né, fez com que, se por um lado, né, o álbum chamasse bastante atenção, também causou alguma controvérsia. Muita gente, né, os mais radicais não gostaram, mas de fato o Ghost foi construindo o seu público, um público cada vez maior, né, um público mais amplo do que aquele que ouve o heavy metal mais extremo, e especialmente o black metal, o metal satânico, como parecia de fato ser a proposta no início, né? E isso continuou, apesar das mudanças da sonoridade, no álbum seguinte, de 2013, este álbum aqui, que é o Infestis Human, né? Sempre nomes latinos, sempre uma referência a esse personagem, né? O Papa Emeritus. Eu também comprei, né, o vinil, né, na época que saiu, e também o CD. Sendo que vocês notam aqui na capa do CD a expressão Ghost BC, né? Porque houve uma disputa judicial, porque já havia uma banda com esse nome Ghost, porque de fato é um nome bastante simplório e que, com tantas bandas no mundo, alguma banda teria já lançado, né? Se lançado com esse nome. Mas depois a banda, não sei qual foi o acordo judicial, vocês que conhecem podem esclarecer a nós aí nos comentários, mas depois disso a banda passou a usar o nome Ghost simplesmente, né? No disco que eu tenho aqui em vinil já
aparece essa expressão Ghost simplesmente sem o BC. Bem, esse disco também é muito bom. Tem ainda o apelo satânico, as expressões, os nomes do diabo são todas elas elencadas na faixa Year Zero, desse disco aqui, que eu gosto bastante. E a partir daqui também a banda começou a lançar alguns covers de bandas como ABBA, Beatles, que estiveram presentes em algumas versões desses álbuns e em singles como este aqui, o If You Have Ghosts, né? E a banda de fato lançou vários singles, eu só tenho esse, não vou mencionar. Mas esses covers, né, que de fato são muitos que a banda tem feito nos últimos anos, tem feito com que ela também atingisse um público cada vez maior, né? E alcançasse bastante notoriedade por um público até mais amplo do que o público do heavy metal. A banda veio em 2013 ao Brasil para participação no Rock in Rio e veio também em São Paulo no show do IMB, né, junto com Slayer e Iron Maiden, né? Esse show eu fui, assim como eu fui no show que aconteceu em 2014 aqui em São Paulo, né? Foi onde até eu comprei essa camiseta aqui daquela turnê. E a banda já tinha assim consolidado, né, um grande público. Embora, né, eu seja bastante cético, eu não entendo muito o que aquele consumidor de música que não acompanha o heavy metal, por que ele se interessaria pelo Ghost, né? Então essa é uma questão, mas a banda parece ter apostado de fato em alargar o seu público cada vez mais. Mas no início, pelo menos até o terceiro disco, que é este aqui, o Melhora, que, salvo engano, é de 2015, ele manteve uma qualidade, né? Eu tenho aqui também em vinil esse disco que é excelente. Ele tem ainda riffs pesados, uma sonoridade talvez mais anos 80 do que os primeiros discos, que tinham uns teclados assim bastante setentistas, né? Setentistas, remetendo ao rock dos anos 70, né? Então a banda parecia assim manter uma identidade e um apelo sem se repetir, sempre inovando, que é muito bacana. Mas os últimos álbuns ele realmente eles deixaram um pouco de lado o peso e foram numa direção cada vez mais pop, né? Assim foi visto ou é visto o álbum Prequelle de 2018, que é um álbum que ainda considero bom porque ele fala sobre, ele tem o tema da peste dos anos da Idade Média, né? A peste negra, né? Ou peste bubônica, enfim, que é um tema assim interessante para o heavy metal e que acabou sendo um tema ainda mais atual nos últimos anos por conta da pandemia, né? O álbum ele tem sim refrões, músicas que grudam, tem esse flerte com a música pop, mas ainda tem uma temática e uma atmosfera sombria, mesmo quando parece alegre, né? Como por exemplo na música Dance Macabre, que é uma música simples, assim, feita para ser um hit, mas que tem uma pertinência dentro desta obra por conta da referência, inclusive, ao fato de que se diz, né, que as pessoas que eram vitimadas por essa peste, elas ficavam em delírio, com febre, dançando, né? Bem, mas aí o último álbum lançado este ano, o Impera, foi lançado no início do ano, acho que em março. Eu poderia inclusive fazer uma resenha sobre ele, já que eu estou fazendo resenhas de lançamentos deste ano, mas acho que o álbum já foi lançado já faz algum tempo, já não é mais um lançamento assim, já não está tão fresco. E também é um lançamento que particularmente me decepcionou bastante e muitas pessoas realmente tiveram essa impressão, um álbum sem nenhum peso, né, sem esse caráter sombrio dos álbuns anteriores, né, e que parece realmente encaminhar a banda num sentido de tentar alcançar esse público mais amplo, né? Aqui
tem faixas que realmente, né, tem uma sonoridade não apenas hard rock, mas, né, praticamente pop mesmo, aquele pop dos anos 80, 90. Não sei qual que é a direção, vai ver que o Ghost nos surpreende e daqui a uns anos lance um álbum de death metal ou black metal para espantar todo mundo, né? Porque, mas por enquanto realmente esse extremismo pro lado errado, pro lado pop, não me agradou, né? Enfim, tem gente que gosta. O Ghost eu acho que ainda permanece sendo uma banda interessante, né? Até para atrair um grande público para a cena do heavy metal, para quando tiver um festival ter uma banda como essa, assim como é, por exemplo, o Slipknot, que embora tenha sido uma banda, né, bastante inovadora nos anos 90, é uma banda que tem um público assim, mas que não é das minhas favoritas, mas que é capaz de organizar e ser o headline de um evento, né? O Knot Fest, né, que vai ser realizado agora em dezembro em São Paulo, que vai ter nomes como Judas Priest, Sepultura, né? Então vale a pena. Bem, o que falar então, né? Do ponto de vista crítico, fazendo aqui um ranqueamento da discografia, né, e falando um pouco mais detalhadamente de cada um desses álbuns, né? Bem, não teria como ser diferente, né? Eu vejo a discografia do Ghost para utilizar aqui o título de uma das faixas do Melhora, né? Que é justamente From the Pinnacle to the Pit, né? Uma queda, né? Do púlpito ao poço, porque de fato a banda ela veio decaindo, embora ela parecesse uma evolução no início. Hoje, vendo, né, depois desses 5 álbuns lançados, eu vejo de fato uma decadência, né? Então, para mim, né, o primeiro é o número 1, o segundo, o número 2, o terceiro, o número 3, o quarto, o número 4, e o quinto é o piorzinho. Para não dizer o piorzão, porque de fato, como eu disse, foi um lançamento decepcionante, né, das bandas que se esperava alguma coisa e que lançaram trabalhos, um dos piores deste ano. Eu praticamente não destaco nenhuma faixa desse disco, né? Talvez Watcher in the Sky, Hunter's Moon, mas Call Me Little Sunshine não dá, não desce. Kaiserion, apesar do título, né, que poderia rimar, mas não. Disco muito fraco. Agora, o Prequel, né, de fato é um álbum que eu ainda escuto, acho muito bom, né? Tem 2 faixas instrumentais que são muito boas, né? As faixas Miasma e Helvet Fönster, né? Muito interessante. Já falei da Dance Macabre, Rats também, embora seja muito alegre, né? Para anunciar a peste, os ratos entrando numa cidade, mas é um disco que eu acho interessante. Bom mesmo são os 3 primeiros. Melhora é excelente, eu já falei dessa faixa From the Pinnacle to the Pit. Seriously, enfim, Mummy Dust, Devil Church, Absolution. É um disco muito bom, né? Eu gosto bastante. Ele tem, de fato, aquela sonoridade, né? É muito comum identificarem ou aproximarem o Ghost de bandas como Merciful Fate, por um lado, por conta também dessa teatralidade sombria e satânica, e bandas dos anos 70, como Blue Oyster Cult, e outras bandas de rock, Stone Rocker, rock progressivo, e enfim. Melhora é um álbum muito bom, assim como também é excelente o Infest Suman, né? Per Aspera ad Inferi, né? Essa faixa é excelente. Secular Haze, né? Apesar de ter uma sonoridade mais lenta, né? E também não pesada. E tem algumas faixas mais pesadas. Eu gosto bastante da Death of Satan Eyes. Essa seria uma faixa do Merciful Fate, sem nenhuma dúvida. E o álbum ainda fecha, né, com... Eu já falei da Year Zero, que é uma das minhas favoritas da banda, mas Monstrance Clock também é muito interessante.
Agora, obra-prima mesmo é o primeiro, né, que eu tenho aqui. Depois eu comprei em CD também. O Opus Eponymous, né? Aqui todas as faixas são excelentes, são apenas 9 faixas, mas todas são excelentes, né? Do início ao fim, um disco perfeito, já é um clássico, né? Eu gosto muito da Ritual, Elizabeth, né? Uma retomada da lenda da Elizabeth Bathory, Stand By Him, Satan's Prayer, Death Knell, Prime Mover e Genesis, né? Um disco que é excelente, né? E que justifica, de fato, a fama que o Ghost alcançou, né? E o fato da gente ainda esperar alguma coisa desta banda, né? Tem hora que eu me desanimo, mas eu ainda espero um próximo lançamento que, que indique aí um caminho mais interessante para o Ghost e para o heavy metal no futuro. Bem, essas foram as minhas impressões, essas são as minhas impressões sobre a discografia do Ghost. Coloquem aí nos comentários quais álbuns são os seus favoritos, se vocês gostaram do Impera, o último álbum, e o que vocês esperam para o futuro desta banda. Acompanhem o canal, se inscrevam, vejam os cursos e os demais vídeos e keep the flame burning. Até a próxima.